Senhoras e senhores, meus amigos inscritos no meu canal do YouTube Marta Serratti Online. Hoje, 2 de setembro de 2020, tenho ao meu lado o Dr. Alessandro Loyola, que está viralizado aí na internet, em tudo quanto é rede social. Gente, quem me segue sabe muito bem o que eu penso a respeito dessa pandemia. Mas ninguém melhor do que o Dr. Alessandro Loyola para explicar exatamente o que eu penso. Dr. Alessandro Loyola, como vai o senhor? Fui promovido a porta-voz a Marta agora. Acabei de saber desse novo emprego. Depois você me dá o contrato para eu analisar os termos aí, ver se a gente está de acordo com a Mas palavra. é isso, para que o senhor for falar tanta coisa que eu gosto? Mas eu tenho muito prazer e estou muito feliz de recebê-lo aqui no Rio de Janeiro, no meu bunker. Eu queria saber mais sobre a sua trajetória, porque o que eu sei é que você foi socorrista durante muito tempo, também trabalha em emergência. Exatamente a sua formação, como começou, a escolha que você fez de ser médico, porque é um sacerdócio, é uma profissão muito sacrificada. Não, isso é tudo uma falácia. Tudo uma bobagem sem tamanho. A maior parte dos médicos são médicos porque, primeiro, não que a gente goste, mas é que a gente não liga. A gente sabe lidar com o sofrimento. Não por amar ver o outro sofrer, mas tem gente que vê um acidente, as pessoas sangrando ali, saem correndo do acidente, a gente sai correndo pro acidente. Porque você sabe o que tem que ser feito lá e você tem um sangue frio para poder fazer. No final das contas, aquilo acaba te atingindo. Então, não é um sacerdócio. Quase nenhum médico faz isso a vida inteira de graça. Normalmente eles cobram por isso. E a profissão paga bem, não paga mal dentro do Brasil. Então eu sou completamente contra essas bobagens sem tamanho aí que medicina é um sacerdócio. Não, eles cobram, tá? É um curso difícil, dura bastante tempo e os caras vão cobrar. Eu acabei fazendo medicina, não sei nem porquê. Bom, mas isso... Caí de paraquedas. Mas isso acontece agora, porque eu sempre digo que já existiram cientistas humanitários, como médicos humanitários também, que trabalhavam porque realmente era uma questão de vocação e porque eles amavam a profissão. E não eram assim tão mercenários, porque inclusive serviam em lugares inóspitos, iam onde fosse necessário para ajudar o ser humano, né? Essa coisa mudou agora, né? Assim como os donatários das capitanias hereditárias também vieram com famílias para cá, né? O Duarte Coelho, o Tourinho, Coutinho, enfim. Vasco Fernandes Coutinho foi donatário do Espírito Santo. Ele era médico também? Não era médico. Mas o João de Almeida Prado, que escreveu um dos bons livros de história, ele era médico. Então, eu não vejo muita glamorização. Eu sou contra esse tipo de glamorização de qualquer profissão, qualquer uma delas. Da mesma maneira que eu sou contra essas falácias da autoridade. Eu estou aqui com um especialista. Ele é especialista aqui em raciocínio. O conhecimento não é nosso. O conhecimento existe antes da gente. Ele transcende a gente. O máximo que a gente pode ser é um mero porta-voz desse conhecimento. Mesmo assim, um porta-voz medíocre. Porque, como disse Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Então o cara quer posar de especialista em quê? 50% do que você aprendeu na sua faculdade é mentira, e você não sabe qual 50%. Nossa, então você é especialista em quê? Mas eu idolatro sim, sabe? Idolatro heróis que eu considero assim pessoas que de alguma forma, mercenários ou não, descobriram soluções importantes para a humanidade para ajudar o ser humano. E isso hoje em dia a gente vê, inclusive, junto aos governos, né? Porque a saúde, que é um dos ministérios que mais recebe verba do governo federal, como em outros países também, a sensação que eu tenho, às vezes, por tudo que nós passamos esses anos, esses últimos 50 anos aí, é que é tudo movido a lobby. E nesse ponto, eu concordo com o senhor. Muita gente se aproveita do fato de ser médico, ou padre, ou pastor, para representar a figura do representante do bem. E às vezes nem sempre essas figuras são do bem, né? Não.
Inclusive, quando a pessoa se esforça demais para mostrar algo, uma persona, né? A famosa máscara, né? Você tem que ficar muito atento com isso aí. E eu gosto demais, eu amo ler, eu sou um fã incondicional de leitura. Minha namorada, esposa que veio comigo aqui hoje, ela pode testemunhar a respeito disso aí. Eu tenho um transtorno compulsivo obsessivo por estudar e escrever, assumo isso. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque essas pessoas que se esforçam para poder mostrar uma persona, elas estão querendo que você não veja o quê? E em um mundo, em um universo, em um mundo construído todo em cima de mentiras, dizer a verdade virou um ato revolucionário. E a verdade mais absurda, mais incrível que tem nesse mundo é você simplesmente apontar o dedo e falar assim: o rei está nu. Eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei que isso é só uma máscara. Você está posando de forte aí, mas você é covarde, você é ignorante, você tem medo. Que bobagem sem tamanho. Você está posando de bastião da moralidade. Sério, você tem 2 processos nas costas, 3, o Boulos posando de bastião da moralidade, o cara tem 3 processos da justiça comum correndo contra ele. Outros aí posando de bastião da moralidade, que só foi na missa, o Haddad só foi na missa quando era candidato. Nunca mais vi nenhuma foto do Haddad em nenhuma missa. Ou seja, O próprio Lula, né? O próprio Lula. Era um reportante do bem. Então, para muita gente. Para com isso, né? A gente tem eu não digo que é um sexto sentido não, mas nossa espécie está nesse planeta há milhares e milhares de anos. A gente tem a capacidade de perceber quem está falando a mentira. Tanto que tem um ditado chinês, a gente pode falar chinês aqui, não sei se vão bloquear o vídeo porque eu falei chinês. Tem um ditado chinês que diz que se uma pessoa bateu em você uma vez, essa pessoa merece uma surra. Mas se essa pessoa bateu em você pela segunda vez, quem merece a surra é você. Eu escutava isso da minha mãe, quando era pequena. Então você se permitir-se ser enganado por outra pessoa de maneira recorrente, com a mesma conversa, e você vai culpar o outro dele ter te enganado, assume sua cota de responsabilidade, baixa a cabeça pela própria burrice e ignorância, vê se acerta melhor da próxima vez. Errar é humano, só não exceda a sua cota de humanidade. E no tempo que você fez residência, você chegou a fazer, não sei quantos anos você tem, mas você é muito mais novo do que eu, e eu não sei se você pegou o tempo lá do Projeto Rondon. Não peguei, mas de novo, eu me considero muito mais um escritor, sei lá, pai dos meus filhos, amigo dos meus amigos, e por acaso eu sou médico. Então quando me perguntam assim, qual é a especialidade do senhor, eu falo, cuidar de gente e pagar conta. Desculpa, mas a gente tem que falar mesmo, da pandemia, da Covid-19, porque eu conheci através de um vídeo onde o senhor falava sobre a pandemia como uma farsa. O vírus existe, vamos lá, não vamos ser negacionistas no ponto da esquizofrenia aqui. O vírus existe, ele causa doença, essa doença é potencialmente letal. Ok. A vida surgiu nesse planeta há mais de 1 bilhão de anos e ela não surgiu na forma de seres humanos. A gente divide esse planeta com vários outros tipos de seres vivos aí. Fungo, prion, vamos considerar que prion é um tipo de ser vivo. Fungo, bactéria, vírus, protozoários. Então a gente não é o dono do planeta. Inclusive, quando eles falam que nós somos a espécie mais inteligente e que esse planeta é nosso, o livro foi escrito por pessoas da nossa própria espécie, não tem nem assinatura de golfinho nele. Então a gente está dizendo isso para nós mesmos. Esses vírus existem, eles causam doença. De vez em quando um vírus desse aí causa um pouco mais de doença do que deveria. Vírus e bactérias, já aconteceu com a gripe espanhola no começo do século XX, já aconteceu com a peste negra no século XIII e XIV. Então de vez em quando tem um agente infeccioso que derruba a gente, pega a gente pelo contrapé e derruba um pouco mais. Esse vírus ele veio com muita 80% de mídia em cima dele e 20% de realidade. Como eu disse, o vírus existe, ele causa doença, a doença é potencialmente letal. Assim como o vírus, o HIV existe, ele causa uma doença potencialmente letal. Assim como a micobactéria da tuberculose existe, causa doença, é uma doença potencialmente letal. Porém, todavia, entretanto, a gente tem 827 mil mortes até agora.
mais ou menos isso aí, 820, 830 no mundo todo, né? No planeta a gente tem esse ano em torno de 820, 830 mil mortes por Covid. Em 99 a gente teve 1.600.000 mortes por tuberculose. Em 1999, 21 anos atrás, a gente teve 1.600.000 mortes. E vamos considerar que 20 anos atrás tinha menos pessoas no planeta do que tem agora. 1.600.000, 21 anos atrás, é bem mais do que, já é mais totalitariamente em relação a 820 e proporcionalmente a quantidade de pessoas agora. Em 1999 morreram 1.600.000 pessoas por tuberculose. O que nós fechamos? Você lembra aí? O que a gente fechou? Você lembra de usar máscara? Você lembra de estar enfiando álcool gel pelo seu ouvido até ele sair pelo seu nariz? Você lembra disso? Não lembra. Em 99, todo mundo estava na praia, o comércio estava funcionando, nenhuma quarentena, nenhuma escola fechada, 1.600.000 mortes por tuberculose. Micro-organismo respiratório que você passa por contato, por você não estar com máscara, exatamente a mesma via, é um primo do Covid. Ano passado, esse ano já morreram 820, 830 mil pessoas por Covid. Quantas pessoas morreram ano passado por tuberculose? 1.190.000. Engraçado, a tuberculose então ano passado causou mais mortes do que o Covid causou até aqui. Tudo bem, de repente as mortes pelo Covid ultrapassam a quantidade de mortes por tuberculose, mas a gente já fechou o mundo inteiro por causa de 800.000 mortes. Essas pessoas, o mundo já está fechado por causa de 800.000, por causa de 800.000. Mas ano passado morreram 1.100.000, 1.190.000, e o que a gente fechou? Ano passado morreram 1.190.000 pessoas por causa de tuberculose. As escolas foram fechadas, as igrejas foram fechadas, você pode ficar 4 horas dentro de um voo, praticamente sentado no colo de outra pessoa, e durante esse voo, utilizando a máscara, está tudo ok, você está protegido. Mas as crianças não podem ficar 4 horas sentadas numa escola, tendo aula, porque e o professor vai falar que ele está fazendo isso para proteger as crianças? Qual o nível de hipocrisia desses professores lixo que tem preguiça de dar aula e não toleram o seu filho na sala de aula? Ele não está ali para educar seu filho, ele está ali para escolarizar seu filho. Quem educa seu filho é você. Mas por que esse lixo desses professores se recusam a ir para a sala de aula? É como se os médicos se recusassem a ir para o hospital, porque o hospital coloca a vida dos médicos em risco devido a algum patógeno que está circulando lá. Se é seguro que eu trabalhe dentro do hospital atendendo 30 pessoas, por que não é seguro um professor estar na sala de aula com 20 ou 30 alunos? Eu entro num restaurante, eu sou obrigado a entrar num restaurante de máscara, mas no momento em que eu e minha esposa nos sentamos na cadeira, nós somos as duas mesmas pessoas que entraram pela porta do restaurante. As duas mesmas pessoas sentam na cadeira, na mesa. Neste exato instante, por algum milagre absurdo, uma conjunção dos astros desse lado da Via Láctea, neste exato instante a gente para de correr risco de pegar Covid ou de transmitir Covid e nós somos autorizados a retirar a máscara. Bom, considerando que são as duas mesmas pessoas no mesmo ambiente e o fato de estar de pé, eu posso pegar Covid ou transmitir Covid, sou obrigado a usar máscara. Mas quando me sento na mesa, eu já me torno imune ao Covid e também não passo Covid para ninguém. Talvez o grande lance seria a gente andar por aí não com máscaras, mas com cadeiras amarradas na bunda de cada pessoa, porque talvez se você tivesse sob risco de pegar Covid, bastaria você sentar com a sua bunda e a cadeira que está amarrada nela em qualquer lugar da rua ou da calçada e pronto, você está livre do risco de passar ou adquirir Covid, porque não é assim que funciona. E a questão do gás carbônico que a gente fica respirando, eu escutei em um dos vídeos, a máscara também diminui a imunidade. Eu acho interessantíssimo isso, que as pessoas têm algum risco por utilizar máscaras, porque funciona como se fosse um processo de seleção natural. Menos gente burra nesse planeta não vai fazer mal, não. É, porque do momento que você está ali respirando e soltando o seu próprio gás carbônico, eu me sinto asfixiada quando eu uso máscara. Quando eu uso, porque realmente eu acho que o senhor tem razão. Porque toda estratégia em saúde, ela tem que ser pensada em 2 degraus: segurança e eficácia. E essa é a sequência: segurança e eficácia.
Antes de eu determinar se algum tratamento é eficaz, eu tenho que determinar da maneira mais inquestionável que me for possível de que aquela intervenção ela é segura. Então, antes de a gente se preocupar se máscaras evitam ou não evitam o Covid, eu tenho que pensar se máscaras são seguras. Por exemplo, eu decapitar uma pessoa é eficiente para evitar que ela morra de Covid? Sim, eu não conheço pessoas decapitadas que morreram de Covid. Bom, mas isso não é seguro e eu não recomendo que você faça isso em casa. Os medicamentos, né? A polêmica dos medicamentos. Eu me lembro, quando era pequena, que a minha mãe dizia assim, o protocolo da nossa família para curar gripes era chás de limão, alho, gengibre, que é anticoagulante, mel e extrato de própolis, que eu me lembro de ter curado muita coisa com extrato de própolis e repouso, vitamina C, desde pequena. E existe um ditado, né, uma citação que todo mundo fala, tem que cortar a gripe logo no começo, que seria o tratamento precoce para evitar o pior. Sim. E nesse caso surgiram a hidroxicloroquina, a ivermectina, anita, vários remédios, e em janeiro, na primeira semana, eu fui acometida de uma gripe muito forte e que eu tenho a impressão de que tenha sido Covid e contaminei a minha família inteira. Mas nós passamos por isso adotando o protocolo de família. A gente usou aspirina, que é antitérmica, analgésica, descongestionante com inflamação, anticoagulante, mas eu não sei até que ponto ela teria a mesma eficácia da hidroxicloroquina, ivermectina, como estão dizendo, porque o meu filho sequer tomou, porque é alérgico, né? Se você não tem dengue, não tem hemofilia, não tem ebola, não está grávida, não tem alergia e nem úlcera perfurada, pode tomar aspirina também. Só que, qual é a diferença desses medicamentos? E se somados à medicina natural? Vamos lá. 50 mil anos atrás, a gente só utilizava a medicina natural. Qual era a expectativa de vida média dos seres humanos? 30 anos. Certo? Por volta do século XIX, no final do século XIX, antibióticos não existiam ainda. Correto? Qual era a expectativa de vida média por volta do final do século XIX, quando não existiam antibióticos nem boas vacinas? 40 anos de idade. Qual é a expectativa de vida média agora no final do século XXI? 75, 80. Então, se a medicina natural funcionasse, os índios, eles eram centenários, né? Eu não conheço tribos de índios centenários, mas eu conheço cidades no sul da Itália, que são ricas em pessoas centenárias. Cáucaso. No Cáucaso, na Córcega, você vai ter para aquele lado mediterrâneo lá todo. Então, vamos parar com essa palhaçada, né? Essa imbecilidade de negar que a tecnologia deu, sim, a oportunidade de que nosso organismo fosse mais adiante, que a gente se tornasse uma espécie um pouco mais longeva. Mas, novamente, você tem que separar o joio do trigo, né? Nem toda tecnologia é bom para você o tempo todo, em qualquer lugar. Você não vai de biquíni na formatura do seu filho, você não vai com o vestido de formatura do seu filho fazer um passeio de lancha em Fernando de Noronha. Cada coisa tem seu lugar e seu momento. Alguns remédios, algumas vacinas são boas, são eficazes e funcionam para determinadas doenças. Não fazer uso desses recursos por causa de algum dogma ou convicção moral, isso é retroceder no Paleolítico. Eu achei que a gente já tivesse no Neolítico, a gente já tivesse na terceira onda de Toffler. Mas tudo bem, você retorna para o passado para poder ser burro da sua maneira, isso é um direito e livre-arbítrio seu. Eu só recomendo que na hora que você tiver com apendicite, que você não tente se curar aí, se benzendo com folha de taioba, não. Né? Que você procure um centro de atendimento e tenha seu apêndice removido, porque a apendicite mata. Se você tiver um filho com meningite, não vai tentar curar seu filho dando 3 pulinhos para a esquerda numa noite de lua cheia. Normalmente isso não funciona. Então, se existem recursos que a ciência mostrou que são eficazes para algumas doenças, seja uma pessoa inteligente, honre o sobrenome da espécie a qual eu acho que você pertence, esse sobrenome é Sapiens, e utilize essa sabedoria para poder utilizar os recursos tecnológicos e terapêuticos que existem a seu favor e das pessoas que você ama. Dito isso, no caso do Covid, 80% das pessoas com Covid vão ter absolutamente nada, é 80%. Tá? Eu lamento frustrar você aí que está roendo as unhas
cuidando do seu transtorno de ansiedade generalizada como se ele fosse um cachorro que precisa de ser alimentado e petizado, né, todo dia. Não, para com essa bobagem, né? Você venceu uma corrida que tinha uma proporção de 1 para 175 bilhões, 120 milhões de espermatozoides do seu pai versus 500 óvulos da sua mãe. Não é possível, justifica o fato de você ter sido o espermatozoide mais esperto daquela noite. 80% das pessoas que pegam Covid não vão ter absolutamente nada. Seu sistema imunológico não está aí, tem 200 mil anos à toa passeando pela janelinha. Ele tem uma função e ele cumpriu a função dele bem. Dos 20% de pessoas que têm algum sintoma, desses 20%, mais ou menos uns 96% vão se curar fazendo absolutamente nada. Se o cara tomar chá, ele vai melhorar. Se ele não tomar chá, ele melhora. Se ele tomar aspirina, ele melhora. Se ele não tomar aspirina, ele melhora. Se ele fumar, ele melhora. Se ele beber uma caipirinha, ele melhora. Ou seja, daqueles 20% que ficam doentes, 96%, meu sistema imunológico não foi suficiente para evitar o vírus. Eu desenvolvi a doença. Beleza, mas agora que levantaram-se as guardas e os soldados saíram, em 96% dos casos, meu sistema imunológico vai ser mais que o suficiente para poder se livrar do vírus, utilizando absolutamente nada, ele sozinho, por conta. Vão sobrar uns 4% das pessoas que tiveram sintomas. Nesses 4% que têm sintomas graves, falta de paladar, perda do olfato, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, tosse produtiva, cansaço excessivo para escovar o dente, para pentear o cabelo. Eu não, né? De repente você aí, para pentear seu cabelo, eu não tenho esse problema. Se você tiver um sintoma significativo dentro desse contexto, bom, de repente já tem 4 dias de febre, 3 dias de febre, náusea, vômito, tudo bem, de repente você pode estar entre os 4% das pessoas que tiveram contato com o vírus e vão precisar de tratamento. Aí nós chegamos na hidroxicloroquina, que muito provavelmente você, portador desse transtorno de generalizado ambulante, né? Essa síndrome do pânico de estimação, está querendo encher a casa. Ao invés de colocar cerveja na geladeira e colocar pão em cima da mesa, você quer colocar hidroxicloroquina no armário do banheiro. Né? Você devia estar procurando um psiquiatra ou sair para dar uma volta com o cachorro, ou de repente fazer mais sexo, eu não sei o que anda faltando na sua vida. Só compre o remédio se você estiver passando mal, procure atendimento médico se o médico te receitar. Se houver suspeita de Covid e você chegou ao ponto de ter que procurar atendimento médico, sim, tratamento precoce. Né? O tratamento precoce não é para todo mundo, não é porque você chegou lá com uma dor no pé da barriga que eu vou arrancar 2 metros de intestino seu, sem indicação, não. Mas se você chegou com sintomas de Covid, ok, o exame físico, uma tomografia, mostrou que o suspeita é de Covid, tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Ninguém entende ainda direito exatamente qual é o mecanismo de ação desses remédios. O que a gente sabe é que eles funcionam. Se você for pular de um avião, você tem ideia exatamente de toda a aerodinâmica envolvida no funcionamento de um paraquedas? Um caso a se pensar. Você não tem ideia dessa aerodinâmica, mas você com certeza vai querer usar o paraquedas. Vai acontecer o mesmo se você estiver com sintoma. Mas é sempre bom, porque tem muita gente que fica procrastinando, né, o tratamento, e as autoridades também não orientaram as pessoas que ficaram em confinamento. Eu não sei se você concorda comigo, que a ordem era você ir para o hospital se você estivesse sentindo falta de ar. Sim, ministro Mandetta, hashtag morra em casa. Excelente campanha. Pois é, então o senhor recomenda e justifica porque que o tratamento precoce nos primeiros sintomas, desde os primeiros sintomas, foi o que nós fizemos na minha família. A gente começou logo a procurar o que a gente tinha, porque ninguém sabia direito como lidar com isso, medicamentos nem nada, a gente adotou o protocolo de família. Mas o pânico esquizofrênico, psicótico, paranoico está tão grande que eu tenho colegas que atendem unidade de pronto atendimento que estão se queixando que os pacientes vão lá sem sentir absolutamente coisa alguma, querendo a receita para já comprar o remédio, porque se na eventualidade quiçá que ele sinta alguma coisa, que ele já tenha o remédio em casa. Não, isso é paranoia. Isso é paranoia. Para com isso. Vai curtir sua família, vai tomar uma cerveja, vai dar uma volta na praia. Caipirinha, tem limão, vitamina C. Daqui a pouco eu estou indo para uma. Mas a sua saúde depende muito mais
do que você ter simplesmente uma caixa de um remédio na sua casa. Né? Depende de harmonia, de você se sentir bem no ambiente do seu domicílio, de você tomar um sol, você ter um bom sono, ter relacionamentos saudáveis, bons amigos, boas ideias, boas leituras. Você acha mesmo que você vai fazer tudo errado, vai comer demais, não vai fazer atividade física, vai viver estressado, vai dormir uma porcaria, vai se alimentar igual um porco, e na hora que as contas dessas promissórias vierem bater na sua porta, você acha mesmo que você vai resolver isso tudo com um comprimido? Pois é. E a vacina, doutor? A vacina é um lixo. É simples assim. Um grande mal que essa desgraça desse Covid fez foi colocar a boa ciência sendo questionada no banco dos réus por causa da má ciência. Houve muita má ciência dentro do Covid. Quarentena nunca diminuiu taxa final de infectados, nem taxa final de mortalidade. Eu não sei de onde que alguém tirou esse conceito, me mostra dentro de um livro de medicina que diz que quarentena diminui o número final de infectados ou diminui o número final de mortos. Não, quarentena não funciona para isso. Então, essa é a má ciência. Me mostra, as pessoas estão cobrando hidroxicloroquina de ter um nível de evidência 1A, que a gente chama, né? Um nível superior de evidência, de medicina baseada em evidência. 90% dos protocolos em cardiologia e pediatria não tem nível 1A de evidência. Se a gente for exigir isso da hidroxicloroquina, a gente faz o que com esses protocolos? A gente joga toda a especialidade de cardiologia e pediatria no lixo? Isso para não falar que eu não conheço nenhum estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, de tratamentos de psicólogos. Tem? Não tem. Toda a psicologia, praticamente toda a psiquiatria é baseada em coisas absolutamente empíricas. Eu joguei isso aqui lá, funcionou, vamos seguir por esse caminho. Mas não tem nenhum estudo. Então a má ciência do Covid colocou a boa ciência no banco dos réus. Existem boas vacinas. Existem as boas vacinas e existem as más vacinas. A vacina contra a febre amarela é uma boa vacina, índice de proteção aí acima de 60%. A vacina contra tuberculose é uma vacina razoavelmente eficaz. A vacina contra sarampo, tétano, são boas vacinas. Aquela difteria, laringotraqueobronquite, que era o famoso pertussis, essa vacina funciona. A Salkin, que é a vacina do vírus morto da poliomielite, ou a Sabin, que é a vacina do vírus inativado, né, da polio, é o vírus vivo atenuado, perdão. Essas vacinas contra a polio são extraordinárias, elas protegem mesmo. A gente praticamente não tem mais casos de poliomielite há décadas no Brasil. E no mundo inteiro a polio está sumindo. Por quê? Porque existem boas vacinas. Mas em geral essas vacinas elas levam tempo para serem feitas. Só quando você finalmente atinge a parte de testes clínicos em seres humanos, elas têm que passar por 3 fases. Essas 3 fases de avaliação clínica, na primeira fase você vai simplesmente dar a vacina para 30 pessoas e acompanhá-las durante os 3 meses para ver quem morre. Essa é o estudo de fase 1, de desenvolvimento de vacina. Na fase 2, você vai aplicar para uma determinada população e vai acompanhar essa população durante 1 ano ou 2 para saber exatamente quais são os efeitos adversos da vacina, qual é o esquema dela. Eu dou 1 ml, eu dou 5 ml, eu tenho que dar 1 ml e repetir depois de 30 dias. Então, ao longo desses 2 anos, eu vou saber exatamente. A fase 1 já me mostrou que a vacina não mata. Na fase 2, eu vou pesquisar quais são os esquemas dela, a dose e os principais efeitos colaterais. Aí eu recebo autorização para ir para a fase 3, que é quando você vai aplicar, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, mas não vai vacinar a cidade de São Paulo. E aí eu vou avaliar, depois de uns 3 ou 5 anos, qual foi a incidência daquela doença no Rio de Janeiro e qual foi aquela incidência em São Paulo. Ou seja, no mínimo, se você fizer isso de um modo correndo, a toque de caixa, leva em torno de 5 anos para desenvolver uma vacina decente. Esse vírus, o primeiro caso identificado dele clinicamente ocorreu em dezembro de 2019. O vírus foi identificado e o material genético dele foi sequenciado em janeiro de 2020. E você quer me falar que em setembro, 8 meses depois, a gente tem uma vacina pronta, segura e eficaz? Em geral, vacinas levam 10 a 14 anos para serem desenvolvidas, a toque de caixa ela leva 5 anos. E você quer me dizer que essa vacina que está vindo lá do Xixi-Xiaoping, ela é segura e eficaz depois de 8 meses? Testada em quem? Em marciano?
A vacina de Oxford, parece que demorou 2 Eu anos. tô aí, cagando e andando de onde vem essa desgraça dessa vacina que os caras deviam enfiar na toba. Essa vacina é um lixo, isso não presta, isso não foi feito segundo padrões científicos de segurança e eficácia. O próprio Federal Drug Administration, o FDA americano, eu duvido muito que essa vacina de Oxford tenha passado por todos os planos de clivagem que o próprio FDA exigia para as vacinas antigas. Não interessa de onde veio essa desgraça dessa vacina. Uma vacina feita, olha, tem um bebê que foi feito em 2 meses em Oxford. Fala, na nossa espécie um bebê não leva 2 meses para fazer. Sim, mas esse é de Oxford. Porque o bebê da China foi feito em 1 mês, mas de Oxford foi feito em 2 meses. Eu lamento muito, para você produzir um bebê viável, bacana, saudável, na nossa espécie leva 9 meses. Não adianta se você colocar um rótulo de Oxford nele, ele não vai maturar mais rápido por causa disso. Para com essa paranoia. Mas se eu produzir uma vacina para um rebanho de 1 bilhão de seres humanos imbecis que estão doidos para poder se proteger de uma doença que tem baixa letalidade, se eu vender essa vacina por $1 cada uma, quantos bilhões de doses eu vendo? Qual a margem de lucro disso? Pois é, justamente por isso que eu falei no início da nossa conversa, que existiam sim cientistas humanitários e que hoje a sensação que eu tenho é de que vacineiros e investidores pensam mais nos números do que nas vítimas, nos cifrões do que nas vítimas, né? E a gente sabe aí, alguns inclusive estão sendo citados como suspeitos, né, de brevetar remédio, de investir assim, não satisfeitos em investir em TI, né, querem trilhões através de vacinas. Então eu queria suas considerações finais sobre esse assunto das vacinas, mas também, logo a seguir, queria que você me dissesse um pouco sobre seus livros. Os livros depois eu coloco na internet e vocês vão procurando, a gente vai chegar neles numa hora. Eu tenho 24 livros publicados, mas vai por mim, calma. Eu não estou aqui por dinheiro, não estou aqui para vender livro ainda não. Depois vocês compram os livros. Não, mas eu quero saber, ué. Entra na Amazon, coloca Alessandro Loyola, Alessandro com 2 S, Loyola com I, coloca na Amazon lá que tem uma lojinha com umas 2 ou 3 páginas que tem um monte de livro ali. Bom, com relação aos conflitos de interesse que existem dentro dessa pandemia, eles são tantos, Marta, são tantos, que eu acho que a gente levaria mais um outro vídeo de uns 5 dias para poder falar a quantidade de interesses escusos, geopolíticos, manipulação de mercado. A China, se eu não me engano, eu não estou enganado, tá? Eu acredito que eles deram um aumento no PIB lá, em torno de 5%, 7%. Muita coisa aconteceu aí nesse PIB, sobe e desce vamos botar que o PIB da China nesse trimestre agora ele subiu 5%. O PIB do Brasil caiu 9%. Ou seja, em relação a gente, a China está 14% mais rica, só por causa da pandemia. Vários partidos, vários políticos, vários líderes, entre aspas, instrumentalizaram a pandemia de uma maneira ou de outra, sempre com propósito eleitoreiro ou com propósito de desvio de verbas. A gente está vendo aí prefeito, governador caindo um depois do outro, parecendo folha seca, porque receberam ou desviaram milhões e milhões de reais no meio de uma pandemia. Ou seja, foi muito mais uma pandemia política, psiquiátrica, econômica, do que foi uma pandemia sanitária. Ano passado, 1.100.000 pessoas morreram de tuberculose. O que você fez correndo por aí em pânico, pelado na rua, vestindo uma máscara para evitar a tuberculose? Nunca fez nada. Vamos lá. Por causa dessas microsequências. Estudo no norte da Itália com mais de 2.000 óbitos mostraram que só 12% poderiam ser contabilizados no Covid. Só 12%. 88% pessoas que morreram com Covid, não de Covid. Há uma diferença muito grande entre morrer com e morrer de. É verdade. Eu morro com o nariz, eu morro com unha, eu morro com sobrancelha. Mas não foi nem meu nariz, nem provavelmente não foi meu nariz, nem minha unha, nem minha sobrancelha que me mataram. Então, entre você morrer com e morrer de, vai a diferença. Um paciente morreu, eu faço um teste nele de Covid, deu positivo. Ele morreu com ou morreu de? Não, ele morreu de Covid, porque ele tinha Covid. Ok, vamos fazer um teste nesse cara para Covid, para pneumococo e para influenza? E de repente ele vai testar positivo para os 3. Na conta de qual desses micro-organismos que eu coloco a morte?
Covid, influenza ou pneumococo? Então há uma diferença muito grande entre morrer de e morrer com. O estudo na Itália mostrou que 12% das pessoas que eles falaram que morreram de Covid, morreram de Covid. 80%, 88% morreram com. Agora saiu um levantamento do CDC, lá dos Estados Unidos. Qual foi a porcentagem que eles encontraram lá? 6%. Só 6% das pessoas que morreram nos Estados Unidos com Covid, morreram de Covid. 94% são pessoas que já estavam em um processo de morte. Ou ia morrer do Covid, ou ia morrer do influenza, ou ia morrer da queda, ou ia morrer do diabetes, ou ia morrer do coração. São pessoas, eu lamento muito, tá? Para você que está chocado, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Se você já nasceu, já cresceu, aproveita para reproduzir, que a única coisa que te resta é envelhecer e morrer, e é para onde a gente está indo. Então, quando você canta parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, bom, você está desejando chegar no final da sua história. Não vai ser o Covid que vai te matar, não. Você vai morrer porque você está vivo, né? Para com essa frescura aí. 94% das pessoas que morreram nos Estados Unidos morreram porque elas iam morrer. É um velho, idoso, 85 anos de idade. A maioria dos que morreram no mundo inteiro é de idosos? A imensa maioria é. Então é um vírus previdenciário? Pensa. Ou seja, só 6% nos Estados Unidos morreram por causa do Covid. Ok? Isso significa que da nossa imensa estatística de 120 mil mortos, só 6% desse pessoal, se bobear, realmente morreu por causa do Covid. Se a gente botar, extrapolar e tirar uma média entre a Itália e os Estados Unidos, vamos dizer que 10%, certo? Isso significa então que o Covid matou realmente 12 mil pessoas no Brasil. De qualquer forma, eu queria só que você fizesse as considerações finais também, falando desse link, né, da pandemia que poderia estar sendo transformado em pandemônio por causa da economia. Não, a pandemia, o presidente ficava lá insistindo quem tivesse. A pandemia já foi transformada em pandemônio e a conta dela vai chegar. Ela não chegou ainda. Você que está assistindo o vídeo, que acompanha o canal da Marta, a sua obrigação é ir além das coisas que querem que você pense. Enquanto você faz os movimentos que o inimigo quer que você faça, você está condenado a perder a guerra. Então você tem que ir além das informações que te oferecem, você tem que colocar sua cabeça para funcionar, fazer associações de raciocínio e de ideias por sua própria conta e risco. Inclusive, acredita em absolutamente nada do que eu te falei nesse vídeo. Nada. Me chama de arrogante, eu sou arrogante. Me chama de arrogante e vai você atrás das informações para você poder ver aonde que eu estava certo, aonde que eu estava errado. A minha arrogância me força a dizer para você que você vai ver que eu estava certo, mas mesmo assim vai lá e confere. E aí vocês, pelo amor de Deus, o dedinho não vai cair se colocar no Google, tá? Populus vult decipiator. Eu amo isso. É isso aí, doutor, muito obrigada. Um recado aí final para todo mundo, seus contatos, se eu tiver algum contato aí para que Sapere Aude, ouse aprender. É só isso que eu te recomendo. Pode repetir? Sapere Aude. Infelizmente esse é um lema do iluminismo, que foi um período desgraçado, mas o lema é bom, né? O iluminismo nem tanto, mas o lema é ótimo. É isso aí. Muito obrigada. Falou, pessoal. Até a próxima. Obrigada a Beijo. vocês. Obrigada.